paz do Senhor, irmãos. Sinto-me honrado por Deus nessa noite singular que Ele nos preparou para estarmos adorando o Seu santo nome. Por bondade, com todo carinho, eu peço a você que olhe para o irmão mais cheiroso que tiver do seu lado. Se você não olhar, eu vou desconfiar que ele não está tão cheiroso assim, tá? Aleluia! Diga para ele assim, ó, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu emprego. Aleluia! Deus tem um plano na minha vida, na nossa vida. Glória a Deus. Em cada criatura, aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou na cruz por mim. Não importa onde eu for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Deus é fiel. Na vida e bênçãos que chamar você. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me a minha vida eu entrego a Deus, entrega a tua também, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde eu for, seguirei sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei, 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 Quero convidar a todos a se colocar em pé, restitui, louvando a Deus com um louvor. E logo após, pastor Samuel Gomes, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez na sua presença.
a minha gratidão a Deus por estar nesta igreja, também ao pastor Júnior, pastor Francisco Júnior, por ter me confiado a oportunidade de poder estar aqui com vocês nesta noite. Eu convido a todos os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor, livro de Romanos, a epístola do apóstolo São Paulo, endereçado a Roma, capítulo 8, versículo 31 a seguir. É bom estar também revendo os familiares, né? Nós ficamos 6 anos longe do Brasil e depois do ano passado viemos para cá, viemos com a família e esse ano Deus me abençoou e nós estamos aqui. É bom rever meu sobrinho, pastor Claudinei, pregador da palavra do Senhor, os demais obreiros que estão aqui, minha família, o meu sogro que está comigo, um homem de Deus, que deu uma pedra preciosa para mim, a minha esposa, né? Eu tenho que amar muito esse homem, porque ele deu uma pedra preciosa para mim, né? Que é a minha querida esposa, que foi pastoreando a igreja lá, em função de termos só novos convertidos na igreja, então ela teve que ficar lá, né? De outra forma, ela teria que ficar também, que eu ganhei uma passagem só, né? Meus filhos estão em época de escola também, e nós sentimos que foi o Senhor que nos ajudou a estarmos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 31 a seguir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Eterno Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, uma vez mais estamos diante de Ti, nesta noite, ó Deus, sabemos que é a Tua palavra que para sempre permanece no céu e também em nossos corações, ó Deus. Senhor amado, ajuda cada um de nós, que possamos, ó Pai, sermos edificados, fortalecidos, renovados, restaurados, abençoados pela Tua santa e bendita palavra. Nós oramos, Pai, ser conosco, é nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, é um privilégio poder estar assim, de frente de uma igreja cheia assim, né? Quando chegamos em Portugal, havia muitos brasileiros ali, e hoje, em função da crise, os brasileiros que tinham chamada para estar lá, estão tudo dizendo que acabou o tempo, né? E estão voltando para o Brasil de novo, estão sentindo a chamada de voltar para o Brasil. Eu falei para o Senhor Jesus, enquanto eu me sustentar aqui, eu estou aqui, Senhor. É interessante, meus irmãos, que nesta época de crise na Europa, este é o momento certo para ganhar almas para Jesus. Há uns 4 meses, Deus tem nos surpreendido ali na igreja. Todo culto domingo sempre tem uma pessoa, um português que está aceitando a Jesus. E esta é a maior motivação que eu tenho de estar ali, é ver uma pessoa se render aos pés do Senhor Jesus. Levante sua mão, ministre uma bênção sobre aquele país, Portugal. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse país precisa muito de oração. Aleluia. As pessoas estão entrevadas, pessoas que estão muitos problemas financeiros e também problemas na família, a depressão está tomando conta daquele país, aleluia.
nós entendemos que os campos estão brancos para a colheita. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, parece que Paulo aqui ele dá um canto de vitória, né? A expressão de alegria de Paulo em dizer: o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Você sabia que Deus está do seu lado? Amém? Sabia que Deus habita em você? Aleluia. Meus irmãos, no capítulo 11 de Mateus, o profeta João Batista, a princípio, quando lemos o texto, percebemos ali uma dúvida, mas não foi dúvida, parece uma dúvida que ele tem acerca do chamado do Messias que ele havia profetizado. E a Bíblia diz que João Batista, quando soube dos feitos de Jesus, ele envia 2 discípulos a perguntar a Jesus: Senhor, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E Jesus não responde à pergunta dos discípulos, e sim, ele começa a operar alguns milagres, e depois ele diz aos discípulos: vai dizer a João que os surdos estão escutando, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, e aos pobres estão sendo enviado o evangelho do reino de Deus. E quando os discípulos saem, Jesus diz às turbas, às pessoas que ali estão, porque certamente alguma dúvida pode ser que pairou no coração das pessoas: será que João Batista está duvidoso acerca do Messias? Ele pregou com tanta intrepidez, ele foi preso até porque foi verdadeiro em suas mensagens, e a Bíblia nos diz que Jesus começou a defender a João: não é uma cana agitada pelo vento, ele não se veste como os filhos dos reis. João é um profeta e muito mais do que um profeta. João é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Aleluia. Interessante, meus irmãos, que o versículo 11, Jesus diz: todos nascidos de mulher, não apareceu outro maior do que João Batista, e o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Há muitas pessoas que têm dúvida, né? É um incógnito nesse texto. Interessante que Jesus diz que João é maior do que Moisés, do que Elias, do que Eliseu, de todos aqueles que foram antes. Interessante porque os profetas que foram antes de João Batista, o que nós entendemos no texto é que eles precisavam de Deus estar à sua frente. Deus ia à sua frente e eles operavam milagre, eles profetizavam. João Batista, ele foi na frente de Deus, ele foi preparar o caminho do Senhor. E Jesus fala: todo que é menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Jesus está dizendo: você não precisa de Deus na sua frente, nem você vai à frente dele, porque ele está dentro de você. Levante a mão e glorifique o Senhor. Diga assim: eu sou casa de Deus, Deus está dentro de você, é por isso que você é maior do que João Batista. Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, aqui nesse texto, ele, com muita propriedade, ele fala algo para a igreja de Roma e também a nós outros que estamos aqui, acerca de um Deus fiel, de um Deus que não desampara, um Deus que não aceita acusação contra o seu povo, de um Deus que jamais permite, se você for fiel, angústia, tribulação, perseguição, morte, vida, anjos, profundidades, altura, porvir, nada, ele está dizendo, nada pode separar você do amor que está em Cristo Jesus, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por que será? Muita gente se afasta de Deus por causa de tantas... Olhando para o contexto do ministério do apóstolo São Paulo, já começou a sua primeira viagem enfrentando oposição de feiticeiro. Já vi você começar o seu ministério, um feiticeiro desafiando você a pregar o evangelho, muitos desistiriam. Paulo depois enfrentou a decepção de um companheiro que o abandonou, depois de ter pregado um sermão muito lindo, fazendo uma síntese da história de Israel, dizendo sobre o cativeiro, de Deus ter suportado o povo por 40 anos no deserto. O povo gosta da mensagem de Paulo, e
e convida Paulo a voltar a próxima semana para pregar o mesmo sermão. Imagine só, pastor Júnior, Samuel volta semana que vem, prega a mesma mensagem. Foi assim que aconteceu com Paulo. E quando ele prega a segunda mensagem, ele pensou: hoje não tem feiticeiro me contradizendo, talvez Barnabé não vai também me desamparar, que ele está do meu lado. Mas de repente acontece uma coisa inesperada. Paulo, ele é expulso da cidade. Parece que a história vira. Depois de ter conquistado o coração do povo, houve lá uma inveja por parte dos judaizantes, houve uma perseguição e eles expulsaram Paulo da cidade. Paulo vai para outra cidade chamada Icônio, ali ele tem que fugir também. Ele vai a Listra, Deus usa o apóstolo, e ele cura ali um coxo de nascença. Houve uma festa, queriam sacrificar-lhe, e a Bíblia diz que de uma hora para outra Paulo sofre um apedrejamento. Paulo vivenciou muitas situações difíceis, problemas que ele não entendeu, situação que ele não compreendeu, e ele diz na narrativa de 2 Coríntios, ele diz assim: olha, em tudo nós fomos atribulados, mas não angustiados.